Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Hoje nós temos aula de História e Matemática. Não é isso? Nesse primeiro momento, tia Fabiana vai trabalhar com vocês História. Então, você pega seu livro de História, porque a gente tem aí um conteúdo para ser corrigido e a gente dá continuidade aos conteúdos do livro, correto? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. Não esquece de confeccionar o teu jogo matemático, porque logo após o nosso encontro de sábado, lá na nossa escola, na próxima semana, a gente vai iniciar as nossas apresentações dos jogos matemáticos, tá certo? Vamos iniciar mais uma aula, começando agora. Pega o teu livro de história, porque a gente tem uma atividade para corrigir, que foi passada no dia 14/10, da página 207. Vamos lá iniciar mais uma aula. Pegou o livro, página 207. O último conteúdo trabalhado foi a vinda da família real para o Brasil. E para casa foi a página 207, que agora a gente vai fazer a correção. No numeral 6 da página 207 do livro de História, 207, livro de História. Vamos para a correção. Vamos lá? Ele apresenta aí um mapa para vocês. E a primeira pergunta diz: a que se refere o mapa? E aí, esse mapa se refere-se ao bloqueio continental. Letra A. Bloqueio continental. Na letra B, ele diz o seguinte: quem impôs esse bloqueio? Foi Napoleão Bonaparte, que foi ele que impôs o bloqueio. Napoleão Bonaparte. Na letra C, vamos ver o que é que pede na letra C. Explique o que era o bloqueio continental. Vamos lá. Era o bloqueio determinado por Napoleão de todos os portos europeus aos produtos ingleses. Sétimo quesito. Em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de província? Foi no ano de 1815. O oitavo. Por que isso aconteceu? Porque a colônia tornou-se Reino Unido. A Portugal e Algarves. Correto? Então, vamos lá. Voltar lá para o primeiro quesito da página 207. Essa atividade foi passada para casa
na última quarta-feira passada, dia 14/10. Observando o mapa, ele pergunta ao que se refere o mapa. Letra A, ele se refere ao bloqueio continental. Quem impôs esse bloqueio foi Napoleão Bonaparte. Letra B. Letra C, explique por que era o bloqueio continental. Porque foi determinado por Napoleão de todos os portos europeus aos produtos ingleses. Numeral 7º quesito, letra A. Em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de província? Foi no ano de 1815. E letra B, aqui é letra B, gente. Letra B e letra A. Na letra B diz o seguinte, por que isso aconteceu? Porque a colônia tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarves. Correto? E aí a gente chega agora na página 208. A página 208 a gente vai falar aí sobre o Brasil Império. Pega aí, coloca a data de hoje, que é dia 21/10. 21/10/2020, História, página 208. 208. Coloca a data de hoje aí no teu livro, pra gente aí não ficar perdido com as datas, tá certo? Classe, dia 21/10. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse Brasil Império. A gente inicia a leitura, tá certo? Vocês acompanham a leitura em casa e logo depois a gente vai ir respondendo o que o livro está solicitando. O Brasil Império tornou-se império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Naquele período, a Europa estava dividida entre duas grandes nações, a França e a Inglaterra. E aí você grifa aí esses dois países com os quais o Brasil estava dividido, a França e a Inglaterra. Os demais países deveriam aliar-se a um ao outro. Isso porque ambos eram as grandes potências na época. Além disso, disputavam poder sobre as colônias na América, na África e na Ásia. A Inglaterra tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial pela qual vinha passando. Essa revolução caracterizou-se pelo emprego de máquina a vapor, pela divisão do trabalho e pela relação de trabalho assalariado na produção industrial de bens de consumo. Tais características levavam os produtos ingleses a serem bem mais baratos e sua produção mais rápida que os demais. Empenharam-se fortemente na indústria têxtil. Essa indústria têxtil, gente, é relacionada a tecido, já que a Inglaterra exportava para todo o mundo. Além disso, a Inglaterra tinha uma marinha mercante muito forte e bem armada, pois fazia o transporte de matérias-primas das colônias inglesas para a metrópole. E aí a gente tem um mapa do Brasil, não é isso? Nesse mapa do Brasil, ele é no tempo do Brasil Império, tá certo? Vamos lá para a página 209. A França ela tinha grande poder político, graças à Revolução Francesa. Buscava difundir ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras nós trabalhamos no nosso último conteúdo. Ela queria liberdade para todos, igualdade por conta da escravidão que já existia, ainda existia no nosso país, e a fraternidade que era amar uns aos outros como irmãos. Pois o povo, após uma situação econômica insustentável, devido às dificuldades pelas quais vinham passando, destituiu o rei e decapitou o rei e a rainha e decidiu que acataria as decisões, não mais de um monarca,
mas de uma Assembleia de Deputados que representasse os interesses do povo. Portanto, a Revolução Francesa não foi assim tão popular. Encontrou resistência na própria França. Assim, o povo estaria à frente do rei. E sob o comando de Napoleão Bonaparte, os franceses destruíram diversas monarquias europeias, conquistando seus territórios, submetendo vários povos ao poder francês. Ou seja, eles destruíram diversas monarquias, que é quando o país ele é governado, não é, por reis, rainhas, imperadores. Aí nesse tempo não existia aí essa república. E aí o que foi que aconteceu? A França eles conseguiram destruir diversas monarquias. E aí vocês têm uma foto de Napoleão Bonaparte da Batalha de Wagram. Ele mostra aí, ele retrata, na verdade, esses momentos que houve, não é isso? No entanto, Portugal tentou manter uma posição de neutralidade o quanto pôde e, durante meses, conseguiu por meio de relações diplomáticas. Mas, no dia 12 de agosto de 1807, a França e sua aliada, a Espanha, os franceses já tinham deposto o rei espanhol e avançavam para Portugal. Impuseram uma decisão de Dom João VI até o dia 1º de setembro de 1807. O rei ele deveria fechar seus portos aos navios ingleses e adotar o bloqueio continental. Assim, impediria a entrada dos produtos ingleses na Europa, bem como havia feito em outros países. Além disso, o rei deveria confiscar propriedades e prender todos os britânicos que morassem em Portugal. O problema era que Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Então, Dom João VI, ajudado pela própria Inglaterra, simulou e fingiu o fechamento dos portos aos ingleses, conseguindo adiar a decisão para o dia 20 de outubro de 1807. Mesmo assim, em novembro, um general francês, Andoche Junot, que já havia sido embaixador da França em Lisboa, começou a invasão a Portugal. Ele liderava um exército de 23 mil soldados famintos, cansados, mal armados e mal treinados, mas que, sob seu comando, tornou-se uma máquina de guerra contra o exército da Áustria e da Rússia. Chegaram aos arredores de Lisboa no dia 25 de novembro de 1807. Dias antes, a chuva começou e não cessava, enquanto a família real preparava a fuga para a colônia, levando consigo 60 mil livros e manuscritos, quadros, pratarias, objetos de artes, móveis rebuscados, arquivos. No dia do embarque, inúmeros cortesãos brigavam para obter permissão para embarcar. Enquanto isso, o povo de Lisboa assistia a tudo, percebendo que estava sendo abandonado pelo seu monarca. Aí ele tem uma foto mostrando o príncipe regente de Portugal e toda a família embarcando para o Brasil no cais de Belém, Lisboa. A partida aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ainda sobre o tempo chuvoso, mas só no dia 29 de novembro de 1807, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo mudou, trazendo ventos que empurraram a esquadra real sobre a proteção da Inglaterra para o seu destino. O Brasil, nesse mesmo momento, Junot tornava a Torre de Belém em Lisboa e bombardeava os navios em fuga, mas só atingiu um deles e caiu em desgraça para Napoleão, pois não conseguiu depor o rei de Portugal e tomar o trono português. A proteção inglesa custou à família real o compromisso de manter os portos brasileiros abertos aos navios ingleses, por meio dos quais
seus produtos poderiam ser comercializados e levados para toda a América do Sul. O poder de Napoleão permaneceu na Europa até o ano de 1815. E aí, a gente vê aí uma disputa, não é? Na verdade, de poder, e eles disputavam muito esse poder por conta de dinheiro, né? A gente vê aí que é um país contra o outro. Nesse tempo aí, a gente não tinha essa questão da república, então a gente era comandado por esses homens que eles realmente eles fizeram parte da nossa história, mas eles tinham muito outros intuitos com os países, que era estabelecer, ganhar vantagem em tudo que eles faziam. Na página, gente, 211, ele já vem para as perguntas para a gente poder responder. E aí ele diz, por que o Brasil, colônia, tornou-se o Brasil império? Vamos lá, tia Fabiana, ajuda a poder responder para poder explicar a essa pergunta e a essa resposta. Página 211, livro de História. Ele tornou-se, vamos lá, Brasil Império, ele tornou-se Brasil Império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia, ok? Deixa eu ajudar. A pergunta foi, por que o Brasil colônia tornou-se Brasil Império? Ele tornou-se Brasil Império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia, tá certo? Vamos aqui para o próximo, letra B. Naquele período, como a Europa estava dividida? Ela estava dividida nas duas grandes nações, que era a França e a Inglaterra. Letra B, ela estava dividida entre duas grandes nações. Não é isso? Deixa eu ajeitar esse N. Esse E aqui é maiúsculo. Entre duas grandes nações, que era a França, não é isso? E Inglaterra. Na letra C, o que acontecia com os demais países? Deveriam aliar-se ou outro. Isso porque a França
e a Inglaterra eram as grandes potências na época. Olha só o que acontecia com os demais países. Deveriam aliar-se a um ou outro. Isso porque a França e a Inglaterra, naquela época, elas eram aí a grande potência, não é? Elas é que comandavam, na verdade. Vamos para a letra D agora. A letra D diz: que poder tinha a Inglaterra? Ela tinha lá um poder econômico, não é? Por conta da indústria, por conta do poder da Revolução Industrial. Vamos lá para a letrinha D. Responder. Tinha, letra D, tinha um grande poder econômico, um grande poder econômico devido à Revolução Industrial. Industrial, pela qual vinha passando. O poder que a Inglaterra tinha era o poder econômico devido à Revolução Industrial que ela vinha passando. E que tipo de poder tinha a França? A França, ela tinha um poder político. A Inglaterra, ela tinha um poder industrial, econômico, não é? Já a França tinha um poder político. Tinha um grande poder político. Deixa eu apagar aqui embaixo. Tinha um grande poder político. Graças à Revolução Francesa. Isso. Que buscava difundir ideais de liberdade, igualdade, não é isso? Igualdade e fraternidade. Correto? Era aí o poder que a França tinha. Ela tinha um grande poder político graças à Revolução Francesa, que buscava difundir ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Correto? Vamos agora, depois que a gente termina aí, gente,
essa atividade, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de história, que tia Fabiana vai colocar para casa aí, algumas questões para que vocês possam responder de acordo com o conteúdo que a gente trabalhou hoje, tá certo? A gente trabalhou hoje o Brasil, Império. Na próxima aula, a gente vai trabalhar aí, graças a Deus, a independência do Brasil, que fica aí para a página 212, para a próxima aula. Agora, a tia Fabiana quer que vocês peguem aí o caderno de história para a tia Fabiana passar uma atividade para vocês, tá certo? Paramos aí na página 211. Hoje é dia 21/10. Vamos agora para o caderno de história para a gente iniciar aí a nossa atividade de casa. Vamos lá? Eu já estou colocando aqui, ó, tarefa de história, casa. Hoje é dia 21/10/2020. Para você poder responder, completar as frases, você vai precisar fazer uma leitura novamente do conteúdo que a gente estudou hoje, tá certo? Mas vamos lá. Complete as frases abaixo. Complete as frases abaixo. Vamos lá? Todo mundo já está aí com o caderno para a gente iniciar aí a nossa atividade de casa, tá certo? Onde eu vou encontrar as respostas, tia Fabiana? No conteúdo que foi trabalhado hoje, tá certo? Vamos lá. Letra A. Da época do descobrimento. E aí faz a gente relembrar aquele início de quando a gente falou do descobrimento do nosso país, não é? Que quando os portugueses chegaram, quem primeiro se encontrava eram os índios, não é isso? Da época do descobrimento até a vinda da corte portuguesa, o Brasil era apenas uma de Portugal. Vamos ler novamente. Lá no iniciozinho da leitura que a gente fez hoje, ele mostra aqui a resposta. Da época do descobrimento até a vinda da corte portuguesa, o Brasil era apenas uma de Portugal. O que o Brasil era de Portugal? Tá certo? Já naquela época do descobrimento. Letra B. A família real chegou ao Brasil em... E aí você vai botar o ano que a família real chegou aqui no nosso país, no Brasil. Letra C. Dom João, por uma linha, viu, gente? Dom João desembarcou na cidade de... Essa cidade foi a cidade aqui do nosso país.
Que cidade foi essa que Dom João desembarcou? Uma dica, essa cidade, ela fica na região Nordeste, tá certo? Letra D, vamos lá na letrinha D. Dom João mandou abrir a todas as nações amigas. Aqui são duas palavras, tá certo? Uma dica, aqui são duas palavras. Dom João mandou abrir a todas as nações amigas. O que foi que ele mandou abrir? E a letra E, eu vou colocar aqui em cima, eu não vou apagar, tá certo? Aqui, ó, vou botar a letrinha E aqui. Letra E. A família, dá pra ver aí, gente? Dá. A família real se instalou no... E aí, qual foi o estado brasileiro que a família real se instalou? Tá certo? Vamos lá voltar à primeira frase. Da época do Brasil, da época do descobrimento até a vinda da corte portuguesa, o Brasil era apenas uma de quê? De Portugal. B. A família real chegou ao Brasil em que ano essa família real chegou ao país, ao nosso Brasil? E Dom João desembarcou na cidade de... Essa cidade fica na região Nordeste. Na letra D, Dom João mandou abrir o que foi que ele mandou abrir? A todas as nações amigas. E a letra E, a família do rei, da família real, se instalou no... Qual é o estado brasileiro que a família real se instalou? Aqui é uma cidade da região Nordeste. Aqui é um estado onde a gente tem aí as escolas de samba, bem tradicional, quando chega o carnaval. Tá certo? A dica que tia Fabiana deu. Tá com alguma dúvida, faz lá uma leitura. Eu acredito que não vai precisar fazer tanta leitura não, porque aí a gente vai só se lembrando daquilo que a gente vem trabalhando, tá certo? Eu vou sair um pouquinho da frente, porque aí você vai poder pausar para você poder copiar no caderno. A gente se encontra daqui a pouco com a nossa aula de matemática, tá certo, quinto ano? Beijo e daqui a pouco a gente se encontra. Legal? Tchau, tchau, gente.